A gente vai seguir falando de questão que tem sim, pode voltar com a tela da eleição, porque a eleição sim, é uma vitória tão importante, valeu, Schettini, é uma vitória tão importante que ela vai ter repercussão e forte nas eleições. Jamil Chad, correspondente do UOL, publicou no final da manhã, início da tarde, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU havia chegado a um veredito. Luiz Inácio Lula da Silva recorreu à ONU há 6 anos, dizendo: eu estou sendo alvo de lawfare. O que é isso? É uma utilização, digamos, parcial, ou seja, tendenciosa dos instrumentos legais. Por parte de quem? Do hoje ex-juiz Sérgio Moro. A Thaís Arbex foi lá e confirmou. A ONU vai informar amanhã que Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado por um juiz inidôneo, parcial, e que esse juiz agiu de maneira incorreta, para dizer o mínimo, para violar os direitos políticos do petista nas eleições de 2018, quando Lula não concorreu porque estava preso e condenado. Thaís Arbex traz todos os bastidores para você. De saída, muito obrigada. A Thaís vai ficar até muito tarde aqui, tem muito trabalho, mas ela é do time da notícia, custe o que custar. Querida, com você. Boa tarde, Dani. Obrigada a você pelo espaço. Dani, como você disse, um caso que está no Comitê de Direitos Humanos da ONU desde 2016, quando os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Martins Zanin, ingressaram com essa ação lá no colegiado internacional. O que eles apontavam naquele momento, Dani? A gente estava vendo o início da Operação Lava Jato e naquele momento eles elencavam uma série de atos que teriam sido cometidos no âmbito da operação e que violavam principalmente o direito político do ex-presidente Lula. Naquele momento, eles apontavam, por exemplo, o fato do ex-presidente Lula ter sido preso numa carceragem da Polícia Federal, ter feito autorização para aquele depoimento forçado. Me ajuda a lembrar o nome técnico, Dani, desse depoimento? Naquele momento em que o ex-presidente Lula foi... Condução coercitiva. Exato, muito obrigada. Imagina. A condução coercitiva, os advogados apontavam também o fato de terem sido interceptados pela Operação Lava Jato. Tudo isso foi colocado no bojo dessa reclamação no colegiado internacional. Qual que é o impacto disso, Dani, para deixar bastante claro? O Comitê de Direitos Humanos da ONU não tem nenhum caráter punitivo, ou seja, o juiz Sérgio Moro não vai ser punido com nenhuma pena prática. O Estado brasileiro não tem nenhuma pena prática, mas tem um efeito simbólico muito grande. Por quê? Porque o Brasil, o Estado brasileiro, é signatário de vários pactos internacionais. Entre eles, o pacto que o Comitê de Direitos Humanos da ONU supervisioniza. Então, esse é o caminho, é um impacto político e dá agora a narrativa para o ex-presidente Lula política, porque esse processo se arrastou durante todo esse período, desde 2016. Desde então, o governo brasileiro foi instado a se manifestar na ONU. A própria defesa do ex-presidente Lula elencou ali, colocou no processo uma série de novas informações, foi agregando informações a esse processo. O governo brasileiro, o Estado brasileiro. Por que eu digo o Estado brasileiro? Porque essas manifestações, elas independem de quem esteja no comando do Palácio do Planalto. Elas são feitas mesmo pelo Estado brasileiro, pela Advocacia Geral da União, pelo próprio Itamaraty. Então, o Estado brasileiro se manifestou durante todo esse período. A mais recente delas, a gente trouxe aqui no 360, no início do ano, dizendo que, no entendimento do Estado brasileiro, o julgamento tinha perdido o objeto, já que o Supremo Tribunal Federal havia derrubado todas as condenações, anulado todas as condenações do ex-presidente Lula, mas não. O Comitê de Direitos Humanos da ONU entendeu que não, que o caso não estava encerrado e que ele tinha que sim julgá-lo. E foi o que aconteceu
nesta quarta-feira. O Comitê de Direitos Humanos entendeu que tinha que julgar, mesmo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, e entendeu que houve, sim, parcialidade na condução dos processos contra o ex-presidente Lula e que, acima de tudo, ele teve os seus direitos políticos violados em 2018, quando não pôde participar das eleições presidenciais. Para vocês entenderem um pouco como esse processo funcionou, quando a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva ingressa na ONU, muita gente falou, pataquada, mas qual era a argumentação deles, né? De que eles vão à ONU quando todos os instrumentos jurídicos possíveis de um país falham para identificar grave lesão aos direitos de alguém, que nesse caso seria o ex-presidente Lula. Que tipo de coisas eles colocaram lá, né? Todas as vezes em que Moro teve contatos diferenciados com a defesa de Lula e com a acusação, que no caso eram os procuradores, notadamente Deltan Dallagnol. Todo esse processo foi muito robustecido lá fora pelas mensagens. Eu e a Thaís, a gente trabalhava juntas na coluna Painel da Folha de São Paulo, nós noticiamos muitas vezes, então, por exemplo, quando ainda em 2019, junho de 2019, as mensagens trocadas por Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato foram incorporadas à última manifestação da defesa de Lula na ONU, né? A ONU faria uma sessão em setembro e aí haveria a expectativa de uma análise do caso e olha só quando ela aconteceu, em abril de 2022. O que mais foi colocado ali, por exemplo, para passar essa impressão, ouvindo o Estado brasileiro, como a Thaís disse, a ONU ouviu os dois lados, né? Um livro de Rodrigo Janot. Rodrigo Janot decidiu fazer um livro, gente, e ali ele faz uma espécie de raio-x do que aconteceu na Lava Jato, rendeu muita polêmica, ele chegou a dizer que entrou armado no Supremo para atirar em Gilmar Mendes. Lembra dele, o nosso procurador-geral? Pois muito bem, nesse livro, o Rodrigo Janot diz que Deltan Dallagnol havia pressionado a Procuradoria-Geral da República a acelerar investigações sobre Lula, a ampliar, sobrepor investigações de Lula a de outros alvos da Lava Jato, porque queria, abre aspas, dar força à denúncia do caso Triplex, aquele apartamento que foi a primeira condenação de Lula e a que vale para deixá-lo fora das eleições de 2018. A defesa do Lula apresentou o livro do então procurador, do ex-procurador-geral da República e disse, olha, o próprio chefe do Ministério Público Federal está dizendo que havia uma espécie de obsessão da Lava Jato por Lula.